Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 19, o Supremo Criador. O inimigo seduziu Adão a comer o fruto. Hoje, poucos sabem que o Satanás trabalha da mesma forma. O importante na atualidade é que temos Cristo, o sumo sacerdote. Quem o invocar com sinceridade vencerá por misericórdia. Os dias dos homens foram reduzidos por pragas, doenças e misérias. A destruição segue pela terra, porque a maioria só quer mentir e enganar. Daqueles que entraram no tal caminho, poucos conseguirão sair. Para se livrar dessa aberração, o milagre precisa acontecer. O Criador afirma na palavra que o mundo era perfeito. Para o casal criado, fizera um lindo jardim. Mesmo com tanta glória, a primeira criatura não resistiu à tentação de se tornar rei, caiu na mentira e pecou contra Deus. Devido à insolência no jardim, o sofrimento do homem foi inevitável. Nos últimos dias, muitos buscam socorro em quem confiam, porém nunca serão atendidos. Todos que não buscarem Jesus perecerão em trevas por se afastarem de Deus. A iniquidade que as pessoas praticam levará à tumba, tudo por confiarem no homem que rejeita o Criador. O sofrimento no lugar atormentado é eterno. Quem o protegerá se o próprio Deus os tem julgado? Os que ficarem vivos até aquele dia, desobedecendo a Deus, não serão poupados da punição, porque Cristo guarda quem lhe obedece. Jesus disse que livramentos virão para quem guardar a escritura da paciência. Nesse tempo haverá uma angústia que devastará o mundo inteiro. Os habitantes da terra gemerão como nunca. O Senhor falou: sou o Deus da salvação, e muitos me desprezam. Que recompensa terão deixando a minha palavra? Porventura te tornei filho bastardo? A criatura homem não é o maior, pois chegando a mim, o sumo sacerdote, também me chegarei a vós. O Criador entristece com a sua criatura, negando a verdade. Na eternidade, o mundo será castigado por subestimar a presença do Eterno. Certo homem, pela noite, repousando da canseira diária, foi visitado por Deus e convidado a entrar numa dimensão superior, viajando ao tempo de Cristo. Ele ouviu palavras que a sociedade natural não estava preparada para ouvi-las. Em visão, aquele homem ouviu uma pregação e disseram que Jesus anunciava. O que ele ouviu nada parecia com o que apresentavam em filmes. Tais palavras não eram mortas e nem eloquentes. Quanto à fisionomia do Senhor, ele tinha rosto formoso e cabelos curtos. Segundo ele, nada parecia com o acostumado a ouvir. Inclusive pensou: somente Jesus prega assim. Muito rápido percebeu estar noutro lugar. Agora presenciava outra pessoa pregando em tempo diferente. Então perguntou para alguém do lado, que respondera dizendo: esse é o ano 62 da era cristã. E Paulo é o pregador. O homem ficou pasmo, porque ouvindo a mensagem, todos guardavam reverência. As palavras anunciadas por Paulo não convidavam pessoas para salvá-las, no entanto, para serem reveladas por Jesus, o sumo sacerdote. A pessoa próxima do visitante dizia serem perseguidos por pregarem o evangelho eterno, pois outros evangelhos também eram anunciados e deveriam ignorar. Isso o deixou estarrecido, porque pensava que outros evangelhos só existiam agora. Às 7 horas da manhã, quando o homem se levantou, aquelas imagens o seguiram,
Conforme o seu testemunho, ao acordar, Jesus lhe perguntou: ainda há dúvidas na Escritura Sagrada? A pessoa disse: jamais, Senhor. O sumo sacerdote prosseguiu: os evangelhos atualmente são iguais? Acreditas que eles pregam a minha santidade? Aquele homem dissera: não, Senhor. Então faça conforme a minha palavra pede, e serás redimido. O Senhor prossegue dizendo: hoje preparo você para anunciar meu reino aos homens. Aquele que zombar dos mensageiros será também um pregoeiro da justiça, como foi Saulo, o perseguidor deste evangelho eterno. Jesus afirma ser mentiroso quem rejeita esse evangelho eterno. Ainda para o homem, o Senhor testemunhou o ocorrido detalhadamente. Os assassinos daquela época não me mataram, mas a liderança que pensava servir o Pai me penduraram numa cruz como um ladrão. A razão deles me reprovarem já causou espanto, e extrampolaram mais, me condenando à morte. Atualmente a terra está enferma, e ninguém vencerá o mal sem o meu sacerdócio. Agora, como ser revelado se não me aceita? Bom seria se todos fossem revelados, assim nenhuma alma estaria em condenação. Após ouvir as palavras de Jesus, aquele homem indagou em pensamento: as pessoas devem acordar da anestesia satânica para não se ferir, porque as via dormir em sono profundo. Jesus prosseguiu falando: meus dias na terra foram ruins, ainda criando essas maravilhas. Todos me rejeitaram por não entenderem a verdade. Aquele homem, ouvindo Jesus falar muitas coisas, se entristeceu porque era vaidoso. Agora que achou o caminho, entendeu que pecado consumado gera morte. Dali ele convidou o Espírito Santo para convencê-lo do pecado. Assim, sua alma chegaria ao sumo sacerdote Jesus. O plano de Satanás para enganar o homem é lhe mostrar coisas terrenas, porque ninguém o vence carnalmente. A pessoa viciada fica vulnerável e será escrava do mundo satânico. O homem muito arrependido sussurrava, dizendo: como ousei esconder o meu pecado de quem tudo vê? Se pedisse a Jesus, o sumo sacerdote, a liberdade, seria livre, mas preferi abraçar a iniquidade que veio me destruir. Infelizmente, não sabia que, escolhendo errado, teria a escuridão. Se nossos olhos forem abertos tardiamente, será impossível arrepender. Portanto, acredite, o mundo com ou sem Deus existe. O mais importante é que existem pessoas que deixam a vaidade por amor a Cristo. Infelizmente, nem todos agem assim para receberem a revelação do Senhor. Toda vaidade não leva a lugar algum. Essa lástima fará perder o seu bem maior, a salvação. Para os não arrependidos, haverá uma eternidade amarga. A realidade é, poucos querem arrepender-se plenamente. Antes, copiam ações de outrem, tornando seu destino mais amargo. Os grupos dos filhos de Israel vivem afastados do conselho religioso. Enquanto alguns choram, outros encorajam. Aqueles que ouvem religiosos têm consciência cauterizada, isto é, não conseguem mais se arrepender. Agora, conscientize, ninguém esconde pecado do Eterno, motivo porque as tribos dos filhos de Israel anunciam o Evangelho eterno não anunciado nas igrejas. Nesses últimos dias, alguns estão afastados da verdade.
Depois que acostumam a adorar o mal, aproximar-se de Deus será muito difícil. A maioria, após isso, só prioriza pessoas negativas, fazendo o que elas mandam. Assim, nunca tomará suas próprias decisões. Quando a humanidade é provada, desacredita de Deus, como se o homem não fosse dominado pelo Pai. Alguns, quando provados, procuram autenticar o sacerdócio de Cristo, mas a maioria desiste, incentivada pelo mal. Hoje vivem opostamente os servos que deixaram tudo pela verdade e são mais que vencedores por Cristo que os amou. Existem momentos em que parece Deus ter afastado de nós, pois percebemos nossas orações reprovadas. A humanidade precisa ter o sumo sacerdote Jesus, que nunca despreza ninguém, apenas aniquila o pecado. O homem precisa assumir seu próprio erro para descobrir a iniquidade cometida. Aquele que subestima o bom conselho não será revelado por Jesus. Alguém confiável pode aconselhar para descobrir a situação ruim. As pessoas que amam o mundo perdem a salvação. Quem pratica erros, ainda comuns, fica insaciável. Depois afirma que a santidade é tolice. O entendido e a sabedoria se encontram louvando a Deus. Aqueles que servem Jesus serão agraciados por sua bondade. Os que apostam na tolice cairão e não se levantarão. Esses, por se lamentarem, serão dominados. Todos que falam sem vigilância excedem, portanto, gemerão eternamente. Os que cometem o pecado não se limparão sozinhos. Se Deus não guardar a humanidade, ela nunca vencerá. Já quem vigia continuamente, esse Cristo o protegerá. O religioso gemerá, chegando às profecias, e o homem verá Deus obedecendo a palavra. Quem serve o Senhor relaxadamente será um derrotado. Todo ganancioso prega por interesse, constrói travesseiro de iniquidade e dorme o sono da indolência. Para a cidade de Sodoma, que choveu fogo e a destruiu, não haverá tamanho castigo quanto ao que prega distorcidamente. O cristão frágil rejeita a palavra, porque o seu coração projeta malícia. É fácil aceitar Jesus, difícil é renunciar à mentira. O que não afasta do erro cairá sem misericórdia, porque escolher Jesus, o sumo sacerdote, é deixar o mal. Os espíritos malignos sabem que o homem busca uma crença, piora se a religião o controlar na fragilidade. O inimigo das almas é perigoso, portanto não faça rodeios. A humanidade precisa decidir o Deus verdadeiro, se o sumo sacerdote Jesus ou o imitador Satanás, porque o juízo é chegado à terra. Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A maioria diz ter recebido Jesus, mas nunca o sumo sacerdote eterno. Levantar os braços frente ao púlpito não diz ter nome no livro da vida. É preciso participar dos grupos autenticando o sacerdócio de Cristo e honrar as tribos dos filhos de Israel que retornaram nos últimos dias. O mundo religioso diz pregar a verdade. Quem ouve e não discerne a falsa pregação será facilmente dominado. Quando a mensagem é inspirada, o povo medita e as brechas são fechadas para Satanás.
No tempo distante, tudo que alguém dissesse não respaldado no mandamento era heresia. O pregador, mesmo possuindo autoconhecimento, seria excluído severamente. O propósito do antigo sistema era controlar todos na lei ismaelita. A nação israelita concluiu: Deus usou salmistas e juízes. Fora dessas lideranças era chamada heresia. Saiba que todo livro não baseado em Moisés era excluído do sacerdócio de Israel. Os profetas interpretaram os livros mosaicos com muita facilidade. Nossos dias parecem aqueles que viveram os servos do Senhor. Atualmente haverá muita tristeza para quem limita Deus em 66 livros. Para os seguidores da religião, Deus falar além do registrado na Bíblia é considerado heresia. Mesmo que Jesus venha pregando algo não registrado, será considerado possesso. Os profetas não pregavam a palavra livremente, porque eram ameaçados. Eles, apesar do sofrimento, fizeram o seu melhor para Deus, porque a palavra estava em seus corações. Todos que cumpriram o ide do Eterno foram ceifados por homens estudiosos dos pergaminhos. Muitos profetas sinceros foram rejeitados pelos homens, porque os sacerdotes pensavam que outras doutrinas fossem implantadas, razão deles os chamarem de hereges. Os judeus pensavam que os pergaminhos estivessem completos e além deles seria considerado maldição. Assim que Jesus, o sumo sacerdote, chegara precisamente ao ser batizado, implantou outra formação doutrinária, chamando-a Evangelho Eterno. Essa forma de anunciar os levaram a maus tratos e mortes. O Deus poderoso sempre será eterno, nunca limitado por homem algum. As suas palavras não têm fim. A resposta está na Bíblia, quando diz: se fossem escritos todos os feitos de Jesus, os livros do mundo não caberiam.